Você já parou para pensar em algo que parece completamente impossível? Tipo, matematicamente impossível mesmo? Pois é, tem uma coisa sobre Jesus que parece exatamente assim. Como alguém pode ser 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo? Isso não deveria ser possível, né? Mas no ano 451 depois de Cristo, 630 bispos se reuniram numa cidade chamada Calcedônia, na Ásia Menor, para resolver essa questão que estava literalmente dividindo o cristianismo em dois. E a resposta que eles deram mudou completamente a forma como a igreja entende quem Jesus realmente é. Fica comigo até o final, porque você finalmente vai entender o maior paradoxo da fé cristã. Mas antes da gente mergulhar fundo nesse mistério, deixa eu te contar uma coisa. Se você ficou curioso com essa história dos 630 bispos resolvendo um mistério gigante, aqui no canal a gente já desvendou outros mistérios que a maioria dos cristãos não entende direito. Tipo, você sabia que a Trindade foi definida por 318 bispos no ano 325? Já tem vídeo explicando cada detalhe disso. Ou então você sabe me dizer exatamente quantas gerações uma maldição hereditária pode afetar? Êxodo 20, verso 5 fala que são 4 gerações. Mas o que isso significa na prática? A gente já explicou isso também. E tem mais. Você conhece a hierarquia dos anjos? Por que Ezequiel viu criaturas com 4 faces e 6 asas? O que são os príncipes territoriais que lutaram 21 dias contra Daniel? Por que Lúcifer caiu em 5 fases específicas? E aquela profecia dos ossos secos que Ezequiel teve há 2.600 anos, ela está se cumprindo hoje? E talvez a pergunta mais difícil de todas: por que Deus permite que crianças morram? 2 Samuel 12 tem uma resposta que ninguém quer ouvir, mas que a gente precisa entender. Todos esses vídeos já estão aqui no canal, e hoje a gente vai adicionar mais um mistério desvendado: as 2 naturezas de Cristo. Então bora lá. Antes da gente entrar no Concílio de Calcedônia e entender como isso foi resolvido, precisa entender o tamanho do problema que a igreja estava enfrentando. Estamos falando do século V depois de Cristo. Jesus tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus há mais de 400 anos. A igreja já estava espalhada por todo o Império Romano. Tinha cristãos em Roma, em Jerusalém, em Alexandria, no Egito, em Antioquia, na Síria, em Constantinopla. E cada região tinha seus líderes, seus bispos, seus teólogos. E sabe o que estava acontecendo? Cada um estava tentando explicar Jesus do seu jeito. E essas explicações estavam criando confusão gigante. Tinha um grupo que dizia assim: Jesus é só Deus. Ele só parecia ser humano, mas não era de verdade. Quando ele sentia fome, quando ele chorava, quando ele morreu na cruz, tudo isso era só aparência. Por dentro, ele era 100% divino o tempo todo. Esse pessoal era chamado de docetistas, que vem de uma palavra grega que significa aparecer. Para eles, Jesus só aparentava ser humano. Aí tinha outro grupo que dizia o contrário: Jesus era humano normal. Ele nasceu como qualquer bebê, cresceu como qualquer criança, e em algum momento Deus adotou ele como filho especial. Tipo, Jesus era um homem tão bom, tão perfeito, que Deus resolveu dar para ele uma porção especial de divindade. Mas ele não era Deus de verdade desde sempre. Esse pessoal era chamado de adocionistas, e tinha um terceiro grupo que tentou meio que fazer um acordo. Eles diziam: olha, Jesus tem 2 naturezas sim, divina e humana, mas essas 2 naturezas não se misturam. É como se dentro de Jesus tivesse 2 pessoas completamente separadas. Quando ele fazia milagres, era o Jesus Deus agindo. Quando ele chorava ou sentia dor, era o Jesus humano. 2 pessoas, um corpo. Esse pessoal era liderado por um cara chamado Nestório, que era patriarca de Constantinopla, uma das cidades mais importantes do cristianismo na época. E tinha ainda um quarto grupo que dizia: não, vocês estão todos errados. Jesus tem 2 naturezas sim, mas depois que ele se tornou homem, a natureza divina meio que engoliu a natureza humana. É como se você misturasse uma gota de vinho no oceano. A gota some, né? Para esse grupo, liderado por um monge chamado Eutiques, Jesus tinha começado com 2 naturezas, mas acabou ficando só com uma natureza divina. Esse pessoal era chamado de monofisitas, que significa uma só natureza. Agora você imagina a bagunça que isso estava virando. Cada região da igreja acreditando numa coisa diferente sobre quem Jesus era. E olha, isso não era só uma discussão teórica de teólogos entediados. Isso mexia com o cerne da fé cristã. Por quê? Porque se Jesus não era 100% Deus,
então ele não tinha poder para nos salvar. Mas se Jesus não era 100% homem, então ele não podia morrer no nosso lugar. Você entende o problema? A salvação inteira dependia de entender corretamente quem Jesus é. E a confusão foi ficando tão grande que o imperador romano da época, um cara chamado Marciano, falou: chega, vamos resolver isso de uma vez por todas. E ele convocou um concílio. O concílio era tipo uma reunião gigante de todos os líderes da igreja. E esse concílio ia acontecer numa cidade chamada Calcedônia, que ficava do outro lado do Estreito de Constantinopla, na Ásia Menor, o que hoje seria a Turquia. Agora preste atenção, porque aqui a coisa fica interessante. Era outubro do ano 451 d.C. Imagina a cena. 630 bispos de todas as partes do mundo conhecido na época se reunindo numa cidade. Tinha bispos da Itália, da Grécia, da Síria, do Egito, da Palestina. A maioria falava grego, alguns falavam latim. Tinha gente que tinha viajado meses para chegar ali. E todos eles sabiam que o que ia ser decidido naquela reunião ia mudar o cristianismo para sempre. A reunião durou 3 semanas. 3 semanas de debates intensos, de discussões acaloradas, de gente defendendo suas posições. O imperador Marciano estava lá. Ele não votava, mas ele queria garantir que a igreja ia chegar num acordo. Porque para ele, um império dividido religiosamente era um império fraco politicamente. E tinha uma comissão de bispos que tinha sido escolhida para formular a declaração oficial. Esses caras tinham uma responsabilidade enorme nos ombros. E depois de 3 semanas de debate, a comissão apresentou o documento. E esse documento ficou conhecido como a Definição de Calcedônia. E é esse texto que a igreja cristã inteira, católica, protestante, ortodoxa, segue até hoje quando tenta explicar quem Jesus é. Eu vou ler um pedaço para você, mas vou explicar depois em palavras simples, tá bom? O documento dizia assim: seguindo os santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado. Parece complicado, né? Mas olha o que eles estavam dizendo. Jesus é perfeito quanto à divindade, ou seja, ele é 100% Deus. Não é 50%, não é 80%, não é 99,9%, é 100%. Tudo que Deus é, Jesus é. Ele é eterno, ele é todo-poderoso, ele é onisciente, ele é santo. Tudo, mas ao mesmo tempo Jesus é perfeito quanto à humanidade, ou seja, ele é 100% homem. Não é um homem de mentirinha, não é um Deus disfarçado de homem. É um homem de verdade, com corpo de verdade, com alma de verdade, que sentia fome, sede, cansaço, dor, alegria, tristeza. E aí o documento continua. Gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos, e nestes últimos dias segundo a humanidade, por nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus. Aqui eles estavam dizendo, olha, como Deus, Jesus sempre existiu. Ele não foi criado. Ele sempre esteve lá com o Pai desde antes do tempo começar. Mas como homem, ele nasceu num momento específico da história. Ele foi gerado no ventre de Maria. Ele foi um bebê. Ele cresceu. Ele viveu numa época e num lugar específicos. 2 origens completamente diferentes. Uma eterna, uma temporal. E aí vem a parte mais importante. A parte que derrubou todas as heresias de uma vez. Um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em 2 naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A diferença das naturezas não é de modo algum anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Você entendeu o que eles fizeram? Eles usaram 4 palavras gregas que são tipo paredes de proteção contra erros. Vou explicar cada uma. Primeira palavra, inconfundíveis. Isso significa que você não pode misturar as 2 naturezas. A natureza divina de Jesus não vira a natureza humana e a natureza humana não vira divina. Elas permanecem distintas. Quando Jesus faz um milagre, não é a humanidade dele fazendo milagre, é a divindade. Quando Jesus sente fome, não é a divindade sentindo fome, é a humanidade.
Não confunde as duas. Segunda palavra, imutáveis. Isso significa que as naturezas não mudam. A divindade de Jesus continua sendo plenamente divina, mesmo unida à humanidade. E a humanidade dele continua sendo plenamente humana, mesmo unida à divindade. Não tem alteração, não tem diminuição. Jesus não deixou de ser Deus quando se tornou homem, e não deixou de ser homem quando ressuscitou e subiu aos céus. Terceira palavra, indivisíveis. Isso significa que você não pode separar as duas naturezas. Não dá para dizer que às vezes Jesus era Deus e às vezes era homem. Ele era as duas coisas o tempo todo, desde o momento da encarnação até agora. Quando você olha para Jesus, você está vendo Deus e homem ao mesmo tempo, sempre. Quarta palavra, inseparáveis. Isso reforça a terceira. As duas naturezas estão unidas de um jeito tão profundo, tão completo, que elas nunca vão ser separadas de novo. Jesus não vai deixar de ser humano. Ele é humano para sempre agora. Lá no céu, agora mesmo, Jesus tem um corpo glorificado, mas é um corpo. Ele é Deus e homem eternamente. E aí vem a sacada final. Essas duas naturezas formam uma só pessoa. Não são duas pessoas. É uma pessoa com duas naturezas. Jesus é um. Ele tem uma vontade, uma consciência, uma identidade, mas essa identidade opera através de duas naturezas completas e perfeitas. Agora você deve estar pensando, tá, mas como isso funciona na prática? Tipo, se Jesus é 100% Deus, ele sabe todas as coisas, certo? Mas a Bíblia diz que Jesus não sabia o dia da sua volta. Como isso se encaixa? Ótima pergunta. E aqui que a definição de Calcedônia ajuda muito. Lembra que as naturezas são inconfundíveis? Então o conhecimento infinito pertence à natureza divina de Jesus, mas a limitação de conhecimento pertence à natureza humana. Jesus, como Deus, sabe todas as coisas, mas Jesus, como homem, tinha as limitações normais de um ser humano. Ele aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a ler as Escrituras. E em Marcos 13, verso 32, quando Jesus diz que não sabe o dia nem a hora da sua volta, ele está falando a partir da sua natureza humana, ou pensa em outra coisa. Jesus dormia. Tem uma história famosa no Evangelho onde Jesus está dormindo no barco enquanto uma tempestade gigante está acontecendo. Os discípulos acordam ele desesperados. Como que Deus dorme? Deus não dorme, Salmo 121 deixa isso bem claro. Mas o homem, Jesus, dormia. A natureza humana dele precisava de descanso, mas a natureza divina nunca deixou de sustentar o universo. No mesmo momento que Jesus dormia no barco, ele, como Deus, estava mantendo as estrelas nos seus lugares, fazendo os átomos funcionarem e sustentando toda a criação. Duas naturezas, uma pessoa, ou pensa na cruz. Quando Jesus morreu, o que aconteceu exatamente? Deus pode morrer? Não. Deus é imortal, ele não pode deixar de existir. Mas o homem, Jesus, morreu. O corpo dele parou de funcionar, o coração parou de bater, ele parou de respirar. A natureza humana experimentou a morte, mas a natureza divina nunca deixou de existir. E é por isso que a ressurreição foi possível. O poder divino de Jesus ressuscitou o corpo humano dele. As duas naturezas trabalhando juntas para a nossa salvação. E olha que incrível. Isso significa que quando você olha para Jesus pregado na cruz, você está vendo Deus morrendo por você. Não porque a divindade pode morrer, mas porque a pessoa de Jesus, que é divina e humana, escolheu experimentar a morte através da sua humanidade. O sangue que escorreu das feridas de Jesus era sangue humano, mas tinha valor infinito porque pertencia a uma pessoa divina. Isso é chamado de comunicação de idiomas. Significa que você pode atribuir à pessoa de Jesus tudo o que acontece em qualquer das suas naturezas. Então você pode dizer, Deus morreu na cruz, porque mesmo que seja só a natureza humana que morreu, quem morreu foi a pessoa de Jesus, que é Deus. Você também pode dizer, o homem Jesus criou o universo, porque mesmo que seja só a natureza divina que cria, quem criou foi a pessoa de Jesus, que é homem. Agora deixa eu te mostrar porque isso importa muito mais do que você imagina. Se Jesus fosse só Deus, ele não poderia ser nosso representante. A Bíblia diz que precisávamos de um mediador entre Deus e os homens. Mas esse mediador tinha que ser humano para nos representar. Se Jesus fosse só Deus, ele não podia fazer isso. Por outro lado, se Jesus fosse só humano, ele não tinha poder para nos salvar. Um ser humano não pode pagar pelos pecados de toda a humanidade. Só Deus pode fazer isso.
Então precisávamos de alguém que fosse as duas coisas. É por isso que a encarnação é tão genial. Jesus se tornou o que nós somos para nos dar o que Ele é. Ele tomou a nossa natureza humana para que pudéssemos participar da sua natureza divina. Ele desceu até nós para nos levantar até Ele. E isso só funciona se Ele for 100% Deus e 100% homem. Pensa na tentação. Hebreus 4, verso 15 diz que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Se Jesus não fosse plenamente humano, as tentações não seriam reais, mas elas foram. Jesus sentiu a pressão real da tentação. Ele teve que escolher obedecer a Deus quando o pecado parecia atraente, mas ele nunca cedeu. E porque ele venceu como homem, ele pode nos ajudar quando somos tentados. Ele entende o que você está passando, ou pensa no sofrimento. Quando você está passando por uma dor terrível, você pode olhar para a cruz e saber que Jesus entende. Ele não te olha de longe sem saber o que é sofrer. Ele experimentou dor física extrema na crucificação. Ele experimentou dor emocional quando foi traído por Judas e negado por Pedro. Ele experimentou dor espiritual quando carregou os nossos pecados. O Deus do universo escolheu experimentar tudo isso como homem para poder te consolar de verdade. E tem mais, porque Jesus é plenamente Deus. Ele pode estar com você agora mesmo. Se ele fosse só humano, ele estaria limitado a um lugar. Mas porque ele é divino, ele é onipresente. Ele está aqui comigo agora, mas também está aí com você. Ele está com cada cristão no mundo inteiro ao mesmo tempo. Isso só é possível pela natureza divina. Agora, você pode estar pensando, mas eu ainda não entendo completamente como isso funciona. E sabe uma coisa? Tudo bem. Ninguém entende completamente. Isso é um mistério. Mas mistério na Bíblia não significa algo contraditório ou impossível. Significa algo que a gente só pode entender até certo ponto, porque é grande demais para nossa mente finita captar totalmente. É tipo tentar colocar o oceano dentro de um copo. Não cabe, mas isso não significa que o oceano não existe, ou que ele não faz sentido. Os 630 bispos em Calcedônia não estavam tentando explicar exatamente como as duas naturezas se unem em uma pessoa. Eles estavam definindo os limites. Eles estavam dizendo, olha, a gente não sabe exatamente como funciona, mas sabemos o que não é duas pessoas, não é uma natureza só, não é uma mistura, não é uma separação. E dentro desses limites, a gente pode adorar e confiar em Jesus corretamente. E sabe qual é a aplicação prática mais importante disso tudo? É que quando você olha para Jesus, você está vendo Deus perfeitamente revelado em forma humana. Quer saber como Deus é? Olha para Jesus. Quando Jesus curava os doentes, você estava vendo o coração de Deus por pessoas quebradas. Quando Jesus perdoava pecadores, você estava vendo a graça de Deus em ação. Quando Jesus expulsava demônios, você estava vendo o poder de Deus sobre as trevas. Quando Jesus chorou no túmulo de Lázaro, você estava vendo que Deus se importa com sua dor. E quando Jesus morreu na cruz, você estava vendo até onde o amor de Deus estava disposto a ir por você. Jesus não é um mensageiro de Deus. Ele não é um profeta falando sobre Deus. Ele não é um anjo representando Deus. Ele é Deus, mas ele também é plenamente um de nós. E isso muda tudo. Então, recapitulando, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele tem duas naturezas completas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis, que formam uma só pessoa. Ele é eternamente divino, mas também é eternamente humano agora. Ele experimentou tudo que você experimenta, mas sem pecar. E ele fez isso tudo para ser o perfeito mediador entre você e Deus. E olha, se isso te deixou ainda mais curioso sobre os mistérios da fé, você está no lugar certo. Porque aqui no canal a gente não foge das perguntas difíceis. A gente mergulha fundo nas escrituras, no contexto histórico, nas doutrinas que formaram a igreja. Se você quer entender a Bíblia de verdade, não só de forma superficial, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda semana tem conteúdo novo, desvendando mais um mistério que a maioria dos cristãos nunca parou para pensar. Deixa nos comentários qual mistério você quer que a gente explique a seguir. Fica com Deus